Falou no domingo passado que nós estamos tratando neste mês sobre Marcos. E vejam só, o tema do Evangelho de Marcos: Jesus é o servo. E o versículo central para justificar e para embasar esse tema é o 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, alguns detalhezinhos a respeito de Marcos. Pablo, por favor, joga o próximo. Então, são 16 capítulos, 678 versículos, destes, 31 deles apenas em Marcos. Jesus contou cerca de 40 parábolas, ou pelo menos muito mais, mas que estão registradas nos evangelhos, cerca de 40. Em Marcos, tem uma delas que é do semeador, da semente, 4:26 a 29, que só está no livro de Marcos. Há 2 milagres feitos por Jesus que só estão em Marcos, aqueles 2 lá. Evidente que sobre o Evangelho de Marcos existem outras tantas informações que a gente precisa ir com o tempo aprendendo. Mas eu fico com estas agora, pedindo para que, se você ainda não leu todo o Evangelho de Marcos, aproveite, porque você, como eu, vai aprender bastante. O pastor Flávio falou hoje aqui, no final da sua aula, ele deu uma tarefa para o grupo. E olha, gente, eu não estou fazendo nada, não é o complô contra o pastor Flávio, mas eu vou falar exatamente sobre aquele texto que ele passou para vocês. Aí vai ficar fácil. Ou vai levantar mais dúvidas, mas enfim, tudo deve contribuir para o nosso crescimento espiritual, né? Antes da leitura que eu vou fazer, lá em Marcos 10, pode ir localizando, a partir do verso 46, né? Marcos 10, 46. Deus, nós vamos ler mais uma vez a Tua palavra nesta manhã. E agora, como das outras vezes, não será diferente. Nós pedimos e nós precisamos que o Espírito Santo do Senhor esteja nos trazendo os esclarecimentos, nos iluminando mesmo, para que entendamos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Deus, muito obrigado pela igreja. Obrigado pela presença de todos aqui. Que nós todos continuemos a ter este espírito de gratidão ao Senhor e de adoração exclusiva ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei como é contigo, eu não sei como é que acontece com você,
Mas lendo um texto destes, com todo esse envolvimento, fazendo com que aquilo que estava acontecendo chamasse a atenção não só de Jesus, mas das pessoas que estavam próximas. E a ação deste cego. Então, quando eu estava lendo, que ele está dizendo ali, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes eu e outras pessoas somos cegos? Quantas vezes eu e outras pessoas somos mendigos? Espiritualmente falando. As dificuldades na vida são tantas. E existem incontáveis situações que proporcionam ou provocam a cegueira. Anotei alguns. Cegueira física, cegueira intelectual, cultural, científica, histórica, cibernética, tecnológica, astrológica, financeira, econômica, política, social, espiritual, cegueira religiosa. Então, as cegueiras. Jesus está passando por Jericó. Jericó situava-se a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade importante. Cerca de 8 dias depois deste episódio, Jesus seria crucificado. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Pensa numa oportunidade para aquele cego, Bartimeu. Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. O nome desse rapaz a gente não sabe. Mas ele é conhecido assim, como cego Bartimeu. Cego e mendigo. Foi falado hoje, eu ouvi alguém comentando, a dona Geni que falou. Desculpa citar a senhora, dona Geni. Porque foi comentado alguma coisa sobre lepra, uma pessoa leprosa, e ninguém chegava perto dela. Quando hoje nós percebemos um mendigo vindo à nossa direção, misericórdia, a gente faz de conta que não vê, ou a gente desvia, ou a gente, enfim, não quer ter um encontro com esse mendigo. Vai que ele pede alguma coisa para a gente. Então, a oportunidade de Bartimeu, quando ele ouve aquele tumulto, aquele burburinho acontecendo, e ele identifica que se está acontecendo aquilo tudo é porque tinha alguém ali diferenciado. E então ele começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, mendigo. E a lição, ou pelo menos uma das lições principais que este episódio nos ensina, é que os obstáculos e as dificuldades que todos nós enfrentamos diariamente, elas não podem fazer com que nós desanimemos. Pelo contrário, estamos enfrentando um problema, uma dificuldade, uma adversidade, uma situação complicada, que isso nos sirva de alavanca, para que nós não sejamos derrotados. Existem critérios, existem formas de se enfrentar qualquer tipo de situação. E quando a situação é tão complicada, que conversa com um, pensa de uma forma, pensa diferente, pede um conselho e a situação não se resolve, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu teve esse encontro com Jesus. E esse encontro que Bartimeu provocou com Jesus fez com que acontecesse uma mudança na vida dele.
Logicamente, uma mudança para melhor, sem nenhuma dúvida. O verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, cego. Não existe nenhum tipo de situação, de problema, de tudo aquilo que faz a gente ficar assim, pensando, mas e agora, o que eu faço? Não existe nenhum problema que Jesus não possa resolver. Paulo estava dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, para este mendigo Bartimeu, duas situações: cego e mendigo. Mas isto fez com que ele se acomodasse e falasse, não, a vida é assim mesmo, eu tenho que seguir, essa é a minha cruz, vou morrer desse jeito. Não. Ele desperta. Jesus pode resolver cada um dos itens que, quem sabe, está te atrapalhando. Jesus, quando nós nos derramamos, como diz Lamentações capítulo 2, quando nós nos derramamos diante dele e colocamos diante de Jesus os nossos problemas, eu estou enfrentando esta situação, está difícil, não vejo solução, me ajude, tenha misericórdia de mim. E você vai experimentar uma mudança. E de repente vai até pensar, como que eu não pensei nisso antes? O Bartimeu não tinha família, não tinha teto, ele não tinha para onde ir. Ele estava sempre sentado. Este registro aparece também em Mateus e Lucas. Aqui não diz que ele estava sentado lá num lugar. Não lembro agora se Mateus estava dizendo que ele estava na entrada, o outro fala que estava na saída. Daí uns que gostam de ficar procurando desencontros na Bíblia, contradições, pegam esses textos assim. Mas a maneira como cada um vê. E o Bartimeu estava lá. O único lugar que tinha, na nossa cidade, aconteceu um fato, esses dias, na rodoviária. Colocaram uma grade lá para impedir que pessoas que não têm teto se alojem lá. Aí as autoridades se movimentaram e tiraram a grade. Mas não passa pela nossa cabeça, porque nós não vivenciamos isso, de não termos um teto para dormir, para nos proteger à noite, da chuva, do frio, porque nós todos aqui temos. E aí a gente não consegue avaliar a profundidade de uma situação adversa como essa, de não ter onde ficar. E o cego Bartimeu estava lá, naquele ponto da cidade. Por quê? Porque os mendigos não podiam se misturar com as demais pessoas. Agora o verso 47, ele está dizendo aqui, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Você já fez a sua oração hoje, e vai fazer outras. Mas pode, em algum momento desses de oração, chegar uma dúvida para você. Será que a minha oração está sendo ouvida? Será que a minha oração está chegando no destino? Esta preocupação Bartimeu não teve. Ele simplesmente começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Filho de Davi. E aquele clamor dele estava perturbando aqueles que acompanhavam Jesus. E alguns, fica quieto aí, rapaz. Então, às vezes, lá na sua família, você está fazendo uma oração, você está cantando, e de repente chega alguém que não aprova, aí você quer parar de cantar? Por isso, nós temos que ter esta convicção, esta certeza plena, que as nossas orações são ouvidas. O nosso Deus é fiel.
Ele ouve as nossas orações. Nós estamos cheios de problemas, às vezes o patrão não quer ouvir a gente, às vezes o marido não quer ouvir, às vezes a esposa não dá muita atenção. Os filhos, né? Os filhos às vezes não obedecem, você passa uma orientação, ele não faz. Dificuldades. E como é ruim quando a gente está falando com alguém e percebe-se que aquele alguém não está dando atenção. Acontece com a gente. Ainda bem que no nosso relacionamento com Deus isto não ocorre. Os ouvidos de Deus estão sempre inclinados às nossas orações. Ele nos ouve. Os versos 48 e 49. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Às vezes nós falamos para aqueles com quem nós convivemos do que nós estamos sentindo. E isso passa. Eu já tive isso também, fica tranquilo. Mas não passa. E para outros se fala, a pessoa, infelizmente eu não sei te ajudar. O Bartimeu, quando ele clama para Jesus, ele tinha absoluta certeza que Jesus o ouviria, não somente iria ouvi-lo, mas iria trazer uma solução para o seu caso. Pode ser, meu irmão, minha irmã, visitante querido, que você atravesse uma circunstância na sua vida que seja assim de percalço, que seja assim de pedras no caminho. E que você, por conta dessas circunstâncias todas, você não percebe. E agora o que eu faço? Faça o que Bartimeu fez. Clame: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele se importava com a dor, com o sofrimento de todas as pessoas. Logicamente que não só do Bartimeu. Os versos 50 e 51. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quando falaram para Bartimeu: Levanta, rapaz, ele te ouviu, ele está te chamando. Ele estava com uma capa que o protegia. Ele lança aquela capa e sai correndo em direção a Jesus. É impressionante como a pessoa cega, ela tem uma sensibilidade com a audição. Eu já falei um dia aqui, em Campo Mourão, tem um rapaz da nossa igreja, ele é do interior do município. E ele toca um acordeão impressionante. Quando ele era mais jovem, ele tirava leite da vaca, ele cortava lenha lá no seu sítio. Nós nos conhecemos um dia. Algum tempo depois, nos encontramos no encontro de casais. Ele lá de longe: O Nelson chegou. Então a sensibilidade do cego é muito aguçada, a sensibilidade auditiva. E ele então, quando falam para ele: Levanta-te, vai, que ele está te chamando. Num salto, eu fico imaginando também, aquele salto que ele deu. Ele joga fora aquela capa e vai em direção a Jesus. Você já fez isso? Já jogou fora aquelas capas do pecado que ficam, quem sabe, te judiando? Aquela capa de um desconforto que você quer se livrar e não consegue. Quem sabe uma palavra que você não quer proferir mais, mas de repente você profere. Quem sabe questão de mentira. Quem sabe questão de... Quem sabe agora é forte, mas adultério, traição. Eu não sei qual é a capa que está te incomodando, mas faça como Bartimeu,
pega essa capa e joga fora. E vai em direção a Jesus. Porque Ele vai te acolher. Ele não vai perguntar, cadê a tua capa? Ele não vai dizer, você não dá, olha a tua vida. Por quê? Porque Ele vai te receber e vai fazer com que a sua vida seja transformada, como Ele fez comigo. Como Ele fez comigo. E com tantos que a gente já ouviu testemunho. Bartimeu levanta, joga a capa e vai correndo em direção a Jesus. Jesus, que deu atenção ao clamor de Bartimeu, é o mesmo que está agora, neste instante, perguntando: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Bartimeu, a oração dele: filho de uma, da mesma forma que Jesus falou para Bartimeu: o que você quer que eu faça? Pegue isso para você agora. Como se Jesus estivesse dizendo para você: o que você quer que eu faça? Evidente que Jesus sabe tudo a nosso respeito. E o Bartimeu responde, no verso 51, mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Era o que mais ele aspirava, era o que ele mais queria. E ele é tão sincero nesta sua oração e na resposta que ele dá para Jesus. Ele não dá mais outras, ele não coloca muitas coisas, ele faz só isso, que eu torne a ver. Então pode ser, meu irmão, minha irmã, que você esteja também enfrentando aí, quem sabe, uma situação. Clame para Jesus. Filho de Davi, me permita que eu torne a ver. Filho de Davi, permita que eu, enquanto vivo aqui nesta terra, veja o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, rendidos ao Senhor. Filho de Davi, o que eu quero, o que eu mais quero, é que eu continue sendo fiel ao Senhor. Que eu continue vendo, que eu volte a ver, mas aquela visão diferenciada. A identificar na palavra, na Bíblia, mais e mais lições. Para que haja crescimento, espiritualmente falando, na minha vida. Jesus quer transformar a sua vida. Eu creio nisso. Antes de ter seu encontro com Jesus, Bartimeu vivia prostrado, dependente, mendigando. Agora, depois do encontro com Jesus, ele está andando independente e seguindo o seu caminho ao lado do Mestre. Olha, pensa numa mudança. Antes ele não se locomovia, ficava lá sentado, pedindo o favor daqueles que... Agora, ele está vendo, caminhando junto com Jesus. Mudança. Ele não se acomodou naquela situação triste que ele vivia. Ele pede. Eu não sei. A oportunidade que Bartimeu teve foi aquela. Ele não teria outra. E como nós também não sabemos se teremos outras oportunidades, devemos nos colocar diante de Jesus. Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. E Ele que sabe tudo a seu respeito, vai trazer a orientação, vai dar a solução. Por quê? Porque Jesus arremata. Verso 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra.
Quando Jesus responde, porque ele pergunta: o que você quer que eu faça? Que eu volte a ver. E olha a profundidade desse diálogo. Então Jesus diz: ok, segue a tua vida, a tua fé te salvou. E aí pode ser que Satanás queira nos pisotear, dizendo assim: está pensando que você tem fé? Você não tem fé coisa nenhuma. E ele pode até lançar um desafio: qual o tamanho da sua fé? Cada situaçãozinha que acontece aí, pequenininha, você já fica apavorado. Conheci lá em Arapoti uma moça da nossa igreja que o medo dela era chuva. Estava trovejando lá em Curitiba, ela já queria fechar a casa. Pensa num medo. Aí eu fiquei sabendo disso e fui conversar com ela. Acho que ajudei. Mas quem sabe qual o seu medo? O que é que faz você ficar perturbado? Vai, a tua fé te salvou. E Jesus ainda disse: se a tua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, quanta coisa vai acontecer. Por isso, meu irmão, minha irmã, o cego Bartimeu, esse encontro fantástico que aconteceu na vida desse homem, a oportunidade que ele teve, ele não a perdeu. E nós também não podemos deixar passar uma oportunidade, porque pode ser que seja somente aquela, que eu não tenha outras. Será que você deseja ter um encontro verdadeiro com Jesus? Porque esse encontro é possível. Pode ser que seja classificado como sobrenatural? Pode. Mas é um encontro possível. E você vai dizer assim: Jesus, eu te recebo no meu coração. Vem habitar no meu coração. Vem mudar este meu coração corrompido. E quando há sinceridade nessa oração, certamente que ela será respondida. Então acontece o encontro. O mestre pergunta: o que queres que eu te faça? Você diz: Senhor, que eu veja a minha casa salva, a minha família salva, que eu veja a minha vida mudada. Pai, a tua fé fez acontecer isso que você está pedindo. Jesus passou por Jericó. Ele está passando hoje na nossa vida. Ele está cruzando as avenidas da nossa existência. E nós temos duas opções: clamar pelo seu nome, como fez Bartimeu, ou perder a oportunidade. Que Deus Pai, tenha misericórdia de nós. Que o Filho de Davi, Jesus, tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós. E que nós então possamos aproveitar a oportunidade de nos reconciliarmos com o nosso Deus, para que assim possamos trilhar ao lado, firmes, certos de que a vitória aconteceu. Que Deus nos abençoe. Amém?